Olá, o vídeo de hoje é sobre emoções. Emoções em ponto pequeno. Muitas vezes as crianças acabam por ter dificuldade em expressar a forma como se sentem. Isto é, têm dificuldade em dizerem-vos que estão alegres, que estão tristes, que estão irritadas, que estão com raiva. Torna-se difícil para uma criança expressar certas emoções. É essencial, enquanto pais e educadores, que promovam aqui esta conversa e que promovam este expressar de emoções. É importante perceber de que forma a criança se sente. Porquê? Vamos supor, aqui dando um exemplo, muitas vezes quando eles estão irritados ou até mesmo zangados com algo, podem manifestar aqui um comportamento mais agressivo e mais desafiante em termos de regras e de autoridade. Mas lá está, acabam por não conseguir perceber o que é que originou aquele comportamento. Também aqui em termos de tristeza, é importante perceber o que é que o deixa triste, porque é que ele está a comportar daquela maneira, qual foi aqui a situação inicial que levou a que o seu filho esteja desta forma. Portanto, algo que eu costumo até dizer aos pais é para, no vosso dia-a-dia, implementarem uma simples pergunta, que é qual foi o ponto alto e o ponto baixo do teu dia? O ponto alto vai remeter aqui para a emoção de alegria, perceber o que é que deixa o seu filho contente e feliz na escola ou até aqui noutra situação. E o ponto baixo vai remeter então aqui para situações de fúria, de tristeza, de raiva, frustração, não é? Portanto, é importante perceberem e conversarem sobre isso diariamente com as crianças. Isto porquê? Porque, como eu disse logo aqui no início, as crianças têm dificuldade em expressar a forma como se sentem. E muitas das vezes, não é? Acabam por ter então estes comportamentos, mas também acabam por somatizar. E o que é somatizar? Somatizar é quando a criança acaba por ter manifestações físicas, mas que estão aqui associadas a aspectos emocionais. Por exemplo, a criança pode ter queixas frequentes de dores de cabeça, dores de estômago ou até outro mal-estar que seja frequente, não é? E se após um despiste médico se verifica que está tudo ok, ou seja, que a criança não tem nenhuma doença, então trata-se da parte emocional. Portanto, a criança acaba por ter esta manifestação, por exemplo, por se sentir ansiosa, por se sentir triste. É fundamental trabalhar. De que forma? Recorrendo muitas vezes até a aspectos lúdicos, ou seja, a livros que abordem as emoções, como tristeza, alegria. Já existem inúmeros livros no mercado, também através da brincadeira. Aqui a brincadeira acaba por ser fundamental também para as crianças se expressarem, e vou-vos mostrar na segunda parte deste vídeo o material lúdico que acabo por utilizar com as crianças. Tal como vos falei na primeira parte, este é o quadro de emoções. Portanto, é um material lúdico, simples de executar, e que acabo por utilizar com as crianças para abordar aqui esta temática de emoções. Isto porquê? Porque eu, aqui, em termos daqui do boneco que temos, tanto dá para meninas como para falar aqui com meninos, não é? De forma a haver uma identificação também aqui em termos de género, e em termos aqui das emoções, esta que está exposta primeiro remete-nos para a alegria, portanto, de todas acaba por ser aquela mais fácil das crianças identificarem e de conseguirem também falar sobre ela, não é? Mas temos outras, como aqui, por exemplo, outro exemplo que temos aqui é a tristeza, que acaba por ser uma emoção que as crianças conseguem identificar aqui em termos de imagem visual, não é? Identificando com o menino, conseguem dizer o menino está a chorar, está triste. Mas é preciso, à mesma, trabalhar esta questão e perguntar, está triste com o quê? Portanto, para haver aqui uma identificação e para eles também se exprimirem. Depois, vou-vos dar aqui outro exemplo,
que nos remete à raiva. Como referi na primeira parte do vídeo, as crianças por vezes têm comportamentos agressivos, mas é importante perceber o que é que está por trás daquele comportamento. A criança não é agressiva porque sim, não é? Tem que haver aqui um fundamento. Porque é que ele manifesta esta raiva, esta angústia, ou até mesmo, por vezes, frustração? Muitas vezes as crianças na escola, quando não conseguem desempenhar determinada tarefa, podem manifestar aqui uma frustração, e esta frustração, escalando de intensidade, pode gerar aqui uma raiva, uma angústia, uma zanga, não é? Portanto, é preciso sempre trabalhar com a criança e tentar perceber a forma como ela se sente. Para terminar, vou-vos mostrar apenas mais uma. Outra emoção, para terminar, que quero vos falar é aqui o medo. Esta emoção também é difícil de trabalhar com as crianças. Porquê? Porque as crianças poderão dizer que estão com medo em particular, imaginemos o medo do escuro, mas não é só o medo do escuro, ok? Existe algo mais associado aqui ao medo do escuro. Será porque não vê, não é? Acaba por não ver as coisas? Será que ela imagina que tem monstros debaixo da cama? Será que ela vê sombras? Será que ouve vozes? Imaginemos, mil e uma coisas podem estar associadas aqui ao medo do escuro, não é? Portanto, é importante perceberem e falarem com as crianças sobre elas, e vou continuar aqui com este exemplo do medo do escuro. Imaginemos, ok, a criança tem medo do escuro, e a pouco e pouco, à medida que vão conversando com ela, conseguem perceber que ela vê uma certa sombra que fala ou que lhe diz algo enquanto está a dormir. E que no fundo vocês até percebem que essa sombra é o reflexo de um boneco que ela tem no quarto, de um peluche. Portanto, é importante irem, lá está, a passo e passo, demonstrando e desconstruindo o medo, de forma a que a criança perceba que as crianças que têm relação a este medo são erradas, mas em nenhum momento devem desvalorizar. Tentem ser compreensivos, de forma a que a criança também tenha à vontade para falar sobre o que a deixa angustiada, para depois então arranjarem estratégias e alternativas em conjunto de separação. Eu mostrei-vos somente 4 emoções, mas existem mais, ou seja, as emoções, aquilo que nós chamamos de expressões emocionais, que são básicas, referem-se à alegria, à tristeza, à raiva, à vergonha, à surpresa e ao medo. E todas elas também devem ser abordadas e trabalhadas com as crianças. Até à próxima!